Ajudar na cura da mulher. Assim como o sol que se levanta nas alturas de Deus, assim é a beleza de uma mulher honrada. Eclesiástico, capítulo 26, versículo 21. Garante a palavra de Deus que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor sara a alma. Não há nada que ele não possa melhorar ou resolver. Ele torna bela todas as coisas. Assim a beleza de uma mulher cresce na medida em que ela se ama e também é amada. O dicionário mostra que honrar significa cobrir de estima, respeito e afeto. Por isso, compartilho com os homens que amam e desejam a cura das mulheres de sua vida, mãe, esposa, filhas, essas palavras de sabedoria. Digo de modo especial aos casados: dê valor à sua companheira. Quando a mulher vê que o marido a respeita e estima, quando se sente reconhecida e apreciada, torna-se mais madura e intensa no relacionamento. Tenha fé em sua esposa. Acredite nela. Ainda que ela tenha se tornado irritadiça ou descontente, seu coração traz bondade e generosidade. Só precisa de alguém que faça brotar o que há de bom dentro dela. Ame a sua esposa. Faça com que ela se sinta honrada. Dê-lhe segurança, mostrando-lhe com toda clareza que você está ao lado dela e é para valer. Seja sincero. Deixe que ela note isso em seus olhos. Em vez de achar que ela lhe pertence, comporte-se como quem pertence a ela. Descubra as qualidades de sua mulher. Elogie-a sempre que puder. Seja verdadeiro. Quem não gosta de receber uma observação positiva? Em geral, as mulheres não se sentem compreendidas pelos homens. Tenha paciência com sua esposa. Ela pensa e sente de um modo diferente de você. Lembre-se, diferente de você, ela é uma mulher. Seja compreensivo com ela. Estamos num mundo agressivo, cheio de rivalidades, com casamentos acabando em todo momento. É razoável que ela se sinta insegura. Procure entender isso. Quem sabe ela não está precisando apenas de um pouco mais de carinho, atenção e diálogo. Talvez ela esteja precisando de você, de um gesto de carinho seu. Uma das características que as mulheres mais apreciam nos homens é o bom humor. Aprenda a se divertir com ela. Alegre-se ao seu lado. Um sorriso, uma palavra de contentamento ou uma atitude bem-humorada pode salvar o dia de alguém. É o que mais atrai as pessoas para Deus, a alegria. Não deixe de ser feliz, nem de fazer feliz. Seja próximo de sua mulher. Um verdadeiro amigo para ela. Esteja com ela. Conheça sua família, suas amigas. Procure saber o que ela faz quando você está longe, onde vai, com quem está, não para fiscalizá-la, mas para cuidar, zelar por ela. Permita que ela traga em sua casa as pessoas que ama e, como um bom companheiro, seja amigável com as pessoas que ela quer bem. Seja coerente com a sua esposa. Não exija dela aquilo que você não é capaz de fazer. Não é justo exigir do nosso cônjuge um comportamento que nós não temos. Já ouviu aquela piada? Quantos homens são necessários para trocar um rolo de papel higiênico? Resposta: não se sabe. Isso nunca aconteceu. Ninguém pode exigir aquilo que não é capaz de fazer. Quem não respeita, não poderá exigir respeito. Não agrida a sua companheira, nem mesmo com palavras. Você não vai conseguir com violência o que não foi capaz de obter por amor. A agressão fere. A mágoa e o ressentimento se colocam entre vocês dois e começam a separá-los um do outro. Pense antes de falar. E se você tem alguma correção a fazer, nunca corrija com raiva. Nunca. Tenham vocês dois uma vida de intimidade com Deus. Orem juntos. Quando marido e mulher amam e respeitam a Deus, também vão amar e respeitar um ao outro, bem como aos seus filhos. É preciso plantar para colher. Se você fizer isso, estará mudando os rumos do seu casamento e o próprio relacionamento de vocês vai se tornar um instrumento de cura para um e outro. A cura da infidelidade.
Toda infidelidade humana tem suas raízes no pecado, que é sempre uma traição ao amor do Senhor. E o pior de tudo é que esse mal nos enfraquece e leva a outras quedas, como afirma o profeta Oséias. Volta, Israel, volta ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Oséias, capítulo 14, versículo 1. É inútil querer ignorar esse mal ou chamá-lo por outro nome. O pecado não é outra coisa senão a recusa e oposição frente a Deus. Corremos o risco de pensar que ele é simplesmente uma falta de crescimento, uma fraqueza psicológica, um erro ou consequência das estruturas sociais. Mas o Espírito Santo nos faz perceber que ele é muito mais que isso. O pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Adulterar é abusar do amor e da confiança do outro. Foi o que aconteceu com o homem e a mulher quando, tentados pelo diabo, deixaram morrer no seu coração a confiança em Deus. O adultério começa onde a confiança termina. Preferiram seguir suas más inclinações e satisfazer os próprios prazeres a dar ouvidos a quem os amava e queria preservar. Abusando da liberdade, desobedeceram ao seu Senhor. Assim, a desobediência foi o primeiro pecado do ser humano e tornou-se a porta por onde todos os outros males entraram. A resposta de Deus a tudo isso foi: curarei a sua infidelidade. Amá-los-ei de todo o coração. Graças a mim é que produzes frutos. Oséias, capítulo 14, versículo 4 e depois o versículo 8c. Deus cura a infidelidade, permanecendo fiel a quem o traiu. 2 milênios atrás, um filósofo chamado Sêneca já dizia: acredita na fidelidade da pessoa e farás com que ela te seja fiel. Ajudamos uma pessoa a não trair quando acreditamos que ela será capaz de vencer a própria fraqueza e de superar a tentação do adultério. Por isso, o Eclesiástico aconselha que o homem não tenha ciúme de sua mulher para não despertar a malícia no coração dela. A confiança estimula a fidelidade, enquanto o ciúme e a desconfiança despertam a malícia no outro. No casamento, o preço pago por quem não toma cuidado com a própria fraqueza é a infidelidade. Somente quando reconhecida e desmascarada no sacramento da confissão é que a traição pode ser curada. Quem reconhece e sofre com a própria infidelidade será libertado por Deus. Oséias diz que o caminho de volta é feito em etapas de perdão, entrega e louvor, e que, munidos de palavras de súplicas, devemos rezar: perdoai todos os nossos pecados, acolhei-nos favoravelmente, queremos oferecer em sacrifício a homenagem de nossos lábios. Como obter forças para suportar o processo do outro. A cura muitas vezes se dá num processo lento e doloroso. Nem sempre é fácil esperar que o outro desperte para a vida, abra o coração ao amor e se deixe transformar. Mas devemos ter com o nosso irmão a paciência que Deus teve e tem conosco. Se Deus não nos força a nada, também não devemos forçar os outros. A cura interior, ensinava São Francisco de Sales, assemelha-se à do corpo, é vagarosa, vai progredindo gradualmente, aos poucos, com muito custo e intervalos. Mas nesse seu passo lento, ela é tanto mais segura. Tempo e compreensão são importantes na transformação do ser humano. Por incrível que pareça, o que torna mais fácil suportar o processo do irmão é participar dele pela paciência e pelo amor. Amar dá trabalho, mas faz bem a quem ama. Precisamos entender que todo o poder de cura que Deus possui e também nos confere não é outra coisa senão amor. Temos que nos agarrar ao amor verdadeiro, agir para que ele aconteça e romper com a ilusão de uma união fácil e sem compromisso. O amor não é uma emoção, não é um sentimento. É um compromisso com a outra pessoa. Quando digo quero que você seja curado, estou afirmando que farei o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo. Rezarei por você, estarei ali para animá-lo e dar coragem. Mas também terei paciência e entenderei
se houver momentos em que você não consiga avançar ou até mesmo recue. Deus lhe dá forças para esperar a cura e a mudança do seu irmão quando você se compromete com a salvação dele, quando começa a agir como alguém em favor dele. Se você aceitar, Deus mesmo conduzirá você nesse processo. À medida que as necessidades do outro mudarem, o Espírito Santo dará a você a força de mudar e se adaptar também. Não existe milagre mais belo do que um coração transformado por Deus. Até mesmo a natureza nos ensina a importância de esperar. Ou não é verdade que temos de suportar as lagartas para vermos as borboletas? Se você tiver paciência, contemplará esse milagre. O amor sempre vence. Essa pessoa vai mudar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai mudar. A cura física. Cada tipo de enfermidade implica uma oração particular para a sua cura. A doença do espírito requer fé e conversão. A do coração requer cura interior. E a enfermidade do corpo demanda oração de cura física. Contudo, deve ficar claro que Jesus quer curar o homem todo, por inteiro. Devemos também compreender que o desequilíbrio de uma área da nossa vida pode afetar todo o resto. E, portanto, ao desejar e buscar a cura física e interior, devemos com a mesma seriedade nos dedicar à nossa cura espiritual. O pecado, como todo tipo de abuso, é fonte de desequilíbrio e fraqueza. Sem dúvida, ele está na raiz de muitas enfermidades. Por que choras sobre a tua ferida? Pergunta Jeremias. Por que incurável é tua dor? É por causa da gravidade de tua falta e do número de teus pecados. Diz o Senhor: vou enfaixar tuas chagas e curar tuas feridas, oráculo do Senhor. Você pode conferir esta passagem em Jeremias, capítulo 30, versículos 15 e 17. Para que a cura se complete e seja firme, é necessário converter o coração a Deus. Buscar o Senhor antes mesmo que buscar os seus favores. Trata-se de ir até Jesus não somente pela cura, mas porque Ele é o Salvador. O fato é que pela oração muitas pessoas são curadas por Deus, inclusive fisicamente. Quando isso ocorre, há sempre quem se admire e queira saber como foi que aconteceu. Afinal, as pessoas se sentem mais à vontade para aderir a algo que conseguem compreender. Como um bom pregador, Pedro sabia disso. E aconselhava que todos os evangelizadores estivessem prontos para responder com mansidão a quem pedisse um esclarecimento a respeito das coisas de Deus. Mas ao lado daquilo que se pode explicar, existe um mistério. E sua explicação ultrapassa nosso entendimento. Nesses casos, a única solução é pedir que o Espírito Santo nos ajude a aceitar o que ainda não compreendemos. Digo isso porque, mesmo entre os que hoje seguem o Senhor, existem aqueles que têm dificuldade em aceitar que Jesus continua curando, como fez no passado. Aceitam as palavras do Senhor, mas não querem ser incomodados com as obras dele. Na verdade, não conseguem acreditar no testemunho das Escrituras. O problema é que se Jesus não cura, então não pode ser o Messias. Se Jesus não cumpre as promessas da Escritura, então não pode salvar ninguém. Não passa de um teórico e sua doutrina de uma filosofia entre tantas outras. Infelizmente, ainda existem muitos cristãos que acabam por esvaziar o Evangelho. Interpretam as curas narradas no Novo Testamento como figuras de linguagem. Nutrem verdadeiro desprezo pelos dons carismáticos e por quem os experimenta. Contentam-se com uma imagem de Jesus fraca, fria e distante. Não querem se envolver em nada que possa ser embaraçoso. E diga-se de passagem, é bastante constrangedor afirmar diante de pessoas intelectualmente preparadas que uma cura se realizou pela fé e de repente não ter mais nada a dizer. Entretanto, para a decepção de quem não crê, o Evangelho continua a se fazer verdade em plenos dias de hoje. E os testemunhos que se ouvem na igreja por todo o mundo nada mais fazem do que confirmar que Jesus continua fiel em cumprir sua palavra. Pelo dom da cura,
Deus manifesta o seu amor à pessoa que sofre, não um amor de palavras, superficial e abstrato, mas um amor tão concreto quanto uma pessoa curada. Foram diversas as vezes que presenciei o Espírito Santo devolver a alegria e a capacidade de lutar a pessoas cuja doença havia roubado todo o ânimo. Alguns acreditam que o importante é a cura espiritual e não a do corpo. Segundo os evangelhos, Jesus não faz essa distinção. Ele curava pessoas. Curava-as de todas as suas enfermidades. Pois também o corpo foi criado diretamente por Deus, assumido por Jesus e santificado pelo Espírito Santo. Deus ama o nosso corpo e mora dentro dele, que é o seu templo. Nosso corpo é uma bênção, mas também é carne fraca. Foi para nos socorrer nessa fraqueza que Deus nos deu o seu Espírito Santo, que corrige, ampara e sara o nosso corpo. Toda vez que uma pessoa entra em intimidade com Deus, o Espírito Santo ilumina sua inteligência, enche de amor seu coração e restaura a força do seu físico. A palavra enfermidade significa ao mesmo tempo doença, falta de força ou outra causa que produz a fraqueza. Quando pedimos que o Espírito Santo venha em socorro de nosso corpo debilitado, estamos suplicando-lhe que o ampare com a força e a cura. Entretanto, ele faz mais ainda. Além de fortalecer o corpo, curar-lhe as doenças e devolver o que ele perdeu, o Espírito Santo o liberta da impotência e o prepara para vencer a morte. Graças ao Espírito Santo, nosso corpo vai ressuscitar. Era isso que Santo Irineu queria dizer quando perguntou: que motivo teria Deus para curar os membros de nosso corpo e restaurá-los como deveriam ser, se os membros que ele curou não estivessem destinados a serem salvos, ressuscitados? A ressurreição é a cura definitiva. Para que tivéssemos a certeza de que vamos ressuscitar, Deus nos entregou de antemão o Espírito Santo. Tanto é assim que a vida de quem o recebe ganha um novo impulso. Até o corpo consegue fazer coisas que sem o Espírito Santo jamais conseguiria. Torna-se mais viçoso, alegre e bonito, fica cheio de força, de vitalidade. Enquanto vivemos neste mundo, fazemos a experiência da fraqueza e das doenças. Mas não estamos sozinhos. As curas físicas são prova de que o Espírito Santo age também em nosso corpo para salvá-lo. Em cada cura milagrosa há uma promessa de ressurreição. Jesus cura porque tem compaixão de quem sofre. Cura porque ama e quer o bem. Ele quer a vida, a liberdade e a alegria de cada homem e mulher. Não está interessado em mostrar poder. Quer apenas resgatar e salvar quem se encontra perdido. São Lucas testemunha que de Jesus saiu uma força que curava a todos. Não se trata de uma força espiritual qualquer, nem de uma energia humanamente superconcentrada. Não é também um poder de induzir por meio de sugestão, nem tampouco uma técnica de mentalização, mas um poder real, verdadeiro, que o Pai derramou sobre ele no seu batismo, o poder do Espírito Santo. São Tiago revela que existe um tipo de oração feita no poder do Espírito que é capaz de salvar o doente. É a oração da fé. Por meio dela, o Senhor restabelece o enfermo de corpo e alma. Você pode conferir isso em São Tiago, capítulo 5, versículo 15. A força de Deus na recuperação da saúde é tão clara para os apóstolos que São Paulo afirma que no Espírito Santo é conferido o dom de curar as doenças. Deus não dá a uma pessoa a capacidade, o dom, o carisma de curar as enfermidades porque ela é boa e santa. A recepção não depende de nós e de nossos méritos, nem mesmo de nossa preparação, pois ninguém pode estar preparado para receber um dom como esse. Só depende de Jesus, que o dá a quem pede. Todo o nosso mérito consiste em confiarmos plenamente em Deus. Contudo, ninguém ignore que os dons se manifestam com mais força onde o amor for mais vivo e a santidade mais vivida. Fazer a vontade de Deus é favorecer a manifestação dos dons carismáticos.
Também favorecem muito a manifestação dos dons, e entre eles o dom de cura, as reuniões de oração alegres e fervorosas, cheias de unção e de corações abertos à presença viva, atuante e poderosa do Senhor. Quando 2 ou mais pessoas, pela união dos corações, criam um ambiente de fé e oração, já não há limites para o que possa acontecer, porque Deus já está ali. Os grupos de oração carismáticos são muitas vezes um lugar privilegiado para a manifestação dos dons, porque nele se respira um clima feito de confiança e clamor a Deus. Contemplamos com alegria e muita confiança o avanço das pesquisas científicas, o nascimento de novas tecnologias e, consequentemente, como uma bênção para toda a humanidade, o avanço da medicina. Há, portanto, 2 modos para enfrentar as dificuldades e combater as doenças: o natural e o sobrenatural. Tomamos o caminho natural de cura quando lançamos mão de todos os recursos dados por Deus em sua criação e que o ser humano aprimorou com sua inteligência, como é o caso da medicina e dos remédios. Tomamos o caminho sobrenatural quando apelamos para a graça de Deus e, por meio da fé e da oração, pedimos ao Senhor que nos cure para além dos meios humanos, se essa for a vontade dele. A cura deve sempre se realizar por 2 caminhos: pelas terapias, remédios e médicos, enfim, pelos meios naturais, ou pela graça de Deus. Para o cristão fica descartada qualquer alternativa que não seja por esses 2 caminhos. A Sagrada Escritura nos avisa e proíbe de buscar cura em vias duvidosas como o ocultismo, curandeirismo, magia e outros. Você pode conferir isso em Deuteronômio, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. Na hora de acudir o enfermo, os que confiam em Jesus devem aplicar os recursos oferecidos pela natureza. Precisam se valer da ciência, levá-lo ao médico, e devem confortar com toda a assistência os que estão em sofrimento, mas não devem parar por aí. Pelo Espírito Santo, Jesus lhe deu uma força imensa. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Mateus capítulo 10, versículo 1. Não temos o direito de simplesmente cruzar os braços e não fazer nada em favor de quem a medicina já não consegue ajudar. Quem recorre a essa autoridade dada por Deus, devolve a esperança àqueles a quem a doença tirou toda a esperança. Os padres, mais ainda, têm um instrumento privilegiado em suas mãos. Seu ministério lhes confere a autoridade de ministrar o sacramento da unção dos enfermos para o perdão dos pecados e a cura do doente. Como a cura se dá mediante a fé, e a fé entra no coração quando se ouve o anúncio da palavra, a oração de cura deve caminhar de mãos dadas com a evangelização. Não foi uma erva, nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Sabedoria, capítulo 16, versículo 12. Oração de bênção sobre remédios e instrumentos médicos. O ritual de bênçãos apresenta a oração que segue para que seja feita sobre remédios e, quando possível, sobre os instrumentos médicos. Muitas pessoas testemunham que, após a oração, os remédios foram mais eficazes para curar e que os efeitos colaterais diminuíram ou mesmo desapareceram. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco e com vosso espírito. Oremos. Ó Deus nosso, que maravilhosamente criaste o homem e mais maravilhosamente o redimistes. Dignai-vos socorrer com vossos múltiplos auxílios a condição humana e terrena de vossos filhos, sujeitos sempre a diversas enfermidades. Atendei a nossos rogos e abençoai estes medicamentos e estes instrumentos médicos, para que todo aquele que os tome ou esteja sob a sua ação conheça em seu corpo e em sua alma a realidade de vossa providência. Vós que por meio de vosso Filho Jesus Cristo curaste tantas enfermidades e que reinais com Ele e com o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém.
O sacerdote, então, deve aspergir a água benta. Obter a cura. O mais importante a respeito de um remédio é que ele funcione. Tudo que você acompanhou neste livro até agora tem a finalidade de favorecer para que você receba a cura ou seja instrumento de cura nas mãos de Deus para a cura de alguém. Aliás, o melhor caminho para levar aos outros o poder curador de Jesus é fazermos nós mesmos a experiência em nossa carne. Queremos também nós ser curados. Necessitamos que o Espírito Santo fortaleça o nosso corpo e não somente o corpo dos outros. Deus sempre cumpre o que promete. Ele nos prometeu fechar nossas feridas e curá-las se o invocarmos. E agora é o momento em que Ele vai agir. O Senhor é fiel e atenderá ao seu clamor. Confie. Antes, porém, de fazermos a oração que segue, vamos preparar o coração para que nenhum obstáculo nos impeça de receber a graça que Deus quer nos dar. Deve ficar claro que a oração a seguir é apenas uma ajuda para você rezar. É Jesus e não as palavras da prece que curam. Deus conhece você, sabe todas as suas necessidades e já decidiu como vai libertá-lo e curá-lo neste momento de súplica. Muita coisa Ele já realizou enquanto você estava ouvindo e rezando com este livro. Portanto, devemos reagir neste momento como homens e mulheres de fé, certos de que o Senhor se manifestará para libertar e curar todos os que com o coração humilde a Ele recorrerem. Não é um teste para ver se Deus faz alguma coisa. Ele prometeu que aliviaria todo cansado e aflito que a Ele se achegasse. E Ele não vai falhar. Ainda que você seja tentado a pensar que não merece. Mesmo que se acredite sem condições de até mesmo rezar, fique tranquilo. Apenas se achegue ao Senhor. Aproxime-se com confiança e se entregue a Ele. Receber a cura não depende de nossos merecimentos, nem mesmo de nossa preparação. Ninguém pode estar preparado para receber a Deus. Sua cura depende de Jesus. E a parte que lhe cabe é pedir de coração. Deus não nos cura porque somos bons, mas porque nos ama e se compadece de nós. Portanto, se lance nos braços dele e confie em seu amor. Não imponha condições, nem estabeleça prazos para o Senhor. Essas coisas não dependem de você, mas de Deus, que o conhece e sabe o que fazer. Simplesmente deixe que o Espírito Santo haja como quiser. Não fique em busca de sinais, nem se preocupe com as aparências. O fundamental é que Deus ponha a mão dele sobre você e transforme a sua vida. Você notará a mudança. O sinal de que o Senhor o ouviu é que de hoje em diante seu coração terá uma tranquilidade e uma segurança como nunca havia tido antes. Sentirá uma alegria nova e começará a amar de uma maneira diferente. Mas o melhor de tudo é que você terá uma presença de Deus em sua vida que não se afastará de você. Por isso, antes mesmo de querer ofertar qualquer coisa ao Senhor, nossa atitude agora é de receber. Não é você quem irá a Deus, mas Deus virá a você. Abandone-se. Façamos então essa oração em voz alta, abrindo o coração, e se Deus quiser, poderemos orar em línguas também. Senhor Jesus, Tu te alegras com a felicidade daqueles que Tu salvaste. Sei que cuidas também de minha saúde. Renova-me por inteiro, Senhor. Pela fé acredito que Tu estás me curando e fortalecendo com Teu Espírito Santo cheio de amor e poder. O Teu amor cura e salva, meu Deus. Creio que neste momento os Teus olhos estão voltados para mim. Sei que Tu me queres bem e que derramas a Tua unção sobre todas as áreas do meu ser para me curar. Que a força de Teu sangue redentor, Jesus, inunde tudo aquilo que em meu ser ainda carece de saúde. De Teu sangue derramado na cruz, brota a vida sem fim, brota a saúde sem limites e a felicidade eterna. Jesus, meu amado Senhor, retira-me do meio de todo desânimo que me impede de acreditar. Preciso de Ti, meu Deus. Preciso do Teu auxílio. Vem me curar. Vem me livrar de todo o mal. Agora,
peça a Jesus a cura de sua enfermidade específica. Por exemplo, dores de cabeça, dores nos olhos, problemas para ouvir, problemas para falar, paralisias, doenças no coração, tumores, insuficiências. Ore com amor e serenidade. Ore com constância, pois o Senhor ouve você. Confio no Senhor que neste instante me liberta e revigora. Agradeço-te, Senhor, porque sempre me ouves e queres me amparar. A ti toda honra, todo louvor e toda glória. Amém. Vamos recapitular algumas coisas importantes. Deus quer nos envolver em seu amor e encher de alegria. Mas às vezes acontece de criarmos alguma resistência que nos impede de desfrutarmos de sua graça. É preciso que o enfermo colabore com a ação do Espírito Santo, removendo certos obstáculos, sobretudo arrependendo-se e perdoando, se tiver alguma coisa a perdoar. Ajuda muito se a pessoa se aproximar corretamente dos sacramentos, confissão, eucaristia, unção dos enfermos e da palavra de Deus. Pois por meio deles ainda se pode, na fé, tocar a veste de Jesus para que Ele nos cure. A cura física pode ser imediata, mas também pode ser lenta, processual, gradativa. Portanto, se não vemos de imediato os resultados, pode ser que a cura tenha acontecido, mas é o momento para aguardar com fé que os sinais se manifestem. Quando a cura não acontece? E quando não ficamos curados? O que fazer depois de ter despertado a esperança em uma pessoa, orado por ela, sem que a cura se realize tal qual esperávamos? Como fica a situação de uma família que, depois de recorrer à oração em favor de um ente querido, testemunha o seu falecimento? O que acontece para quem, depois de acreditar de todo o coração, converter-se ao Senhor, buscar os sacramentos e rezar fervorosamente, a cura não se realize? Onde foi que erramos? Algumas pessoas respondem dizendo que é pela falta de fé do doente. Outras dizem que faltou fé por parte dos intercessores. Mas se realmente fosse assim, como explicar que vários santos, modelos de fé, não foram curados de suas enfermidades? A questão é que o Espírito Santo age de modo misterioso e não só por um único caminho. Às vezes ele tira o sofrimento da pessoa, outras vezes ele tira a pessoa do sofrimento. O Paráclito tem o poder de curar todo o mal e eliminá-lo, mas também pode levar à vitória sobre a doença, dando a capacidade, muitas vezes até a alegria, de suportar com Jesus aquela enfermidade. Basta que a pessoa una a própria dor ao sofrimento de Jesus na cruz. Algumas pessoas, inclusive apoiadas na Sagrada Escritura, pregam que a enfermidade é contrária à vontade de Deus, que ela é fruto do pecado e que Deus quer curar sempre. Sim, há muita verdade nisso. Mas não se pode esquecer que depois que Jesus sofreu e morreu, a morte e o sofrimento foram redimidos por Ele. O sofrimento já não é sinal de pecado e herança da culpa de nossos primeiros pais, mas tornou-se instrumento de redenção e união a Cristo. Por isso São Pedro fala: assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Quem sofreu na carne, rompeu com o pecado. Quando Jesus assumiu o sofrimento e o santificou por meio de suas dores, deu a ele o misterioso poder de destruir os pecados, de desmantelar as cadeias do vício e arrancar o mal das profundezas do nosso ser. Quem sofre, rompe com o pecado. No Catecismo Católico, a Igreja traz uma verdade libertadora. Mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Haverá situações em que, ao nosso pedido de cura, Deus responderá com um: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que minha força manifesta todo o seu poder. Santo Agostinho faz menção aos diferentes caminhos que Deus escolhe para atender às nossas preces.
Quem pede a Deus, humilde e confiadamente, coisas necessárias para esta vida, ora é atendido por misericórdia, e ora não é atendido por misericórdia. Pois do que o doente tem necessidade, melhor sabe o médico do que o doente. Jesus assumiu as enfermidades do corpo e da alma e venceu-as todas. Ele chamou para si nossas angústias e medos. Mesmo certas limitações e doenças psicológicas podem se tornar em Cristo uma oportunidade de união com Deus e santificação. Houve santos que padeceram diversos tipos de doenças. Alguns até mesmo sofriam neuroses, mas nem isso os impediu de serem felizes e se santificarem. Certos males psicológicos e físicos são um verdadeiro espinho na carne. Se por alguma razão Deus não retira o mal da pessoa, então Ele arranca a pessoa das garras da enfermidade, dando a ela condições de resistir à própria doença de uma maneira diferente, com mais facilidade, desembaraço e alegria em suportá-la. Deus lhe dá a força de não se deixar abater, nem mesmo esmagar pelo sofrimento. E essa é uma vitória muito maior. Carregar uma enfermidade sem perder a paciência nem desesperar é uma maneira muito superior de vencer a doença. Deus mostra imensamente mais o seu poder, nos dando forças para aguentar o sofrimento e suportar com Jesus as nossas dores e males, do que nos dando uma cura milagrosa. O mais importante em tudo isso é compreender que não só podemos, mas devemos sempre pedir ao Espírito Santo que venha nos curar. Contudo, se por algum motivo a cura não se realizar, isso não quer dizer que é um castigo dos céus, que não temos fé, que Deus não nos ama e que por isso não nos atende. Quer dizer simplesmente que Deus nos propõe um caminho diferente, mais perfeito e precioso, porém mais difícil de trilhar. A divina providência tudo dirige, e o que às vezes a gente considera um mal, dizia São Jerônimo, é remédio. Ainda que Deus cure nosso corpo hoje, no futuro ele voltará a adoecer e também envelhecerá. Mas os sofrimentos que suportamos por amor a Jesus, a paciência nas horas das provações, isso vai nos acompanhar para sempre na eternidade. A súplica pela cura tem grande força diante de Deus, mas a sua eficácia é ainda maior na intercessão, na oração pelos outros. Nos relatos dos primeiros cristãos, pode-se ver que os homens e mulheres da fé suportavam com paciência as próprias doenças e abraçavam com alegria e gratidão os próprios sofrimentos, mas faziam de tudo para poupar de qualquer desconforto quem estivesse perto deles. Não pensavam em si mesmos, mas nos outros. Resistiam a impedir a própria cura, mas estavam sempre prontos para clamar pela cura dos que padeciam ao seu lado. Rezar pela cura dos outros. Que passos devemos dar em preparação para rezarmos pela cura de alguém? Nenhum cristão é sozinho. A pessoa que tem o dom de cura deve fazer parte de uma comunidade, paróquia, grupo de oração, congregação, algo assim. E quando for exercer este dom, deve ser enviada em missão. O cristão não atua em seu próprio nome, mas em nome de Jesus, e deve estar em comunhão com a sua igreja, ativo e participante, para pôr a serviço os dons que Deus lhe deu. Os carismas que o Espírito Santo nos concede se manifestam na oração, na comunhão e quando nos colocamos disponíveis para servir. A pessoa que se fecha em si mesma, que não quer trabalhar, mas somente ser servida, jamais descobrirá os carismas que o Senhor lhe reservou. Portanto, se quer descobrir seus dons, comprometa-se com a sua comunidade. Seja disponível para trabalhar, ajude as pessoas, reze por elas, deixe o Espírito Santo conduzir você. Os frutos de seu serviço mostrarão a outros irmãos, maduros na fé, que o seu carisma veio de Deus. Portanto, quem irá nos confirmar se temos ou não um dom, são aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado e à nossa frente na caminhada da fé. Santo Afonso de Ligório afirmava que o Espírito gosta de se derramar sobre o povo reunido em oração. Dizia ainda que várias graças ele confere ao indivíduo em particular, mas algumas ele só concede a quem se reúne com outros em oração. Portanto, se a pessoa doente tiver condições físicas para isso, é bom que vá participar de um grupo de oração
ou que ao menos, quando a visitarem, sejam várias pessoas a orar por ela. Se alguém é convidado a fazer oração por uma pessoa doente, não deve se desculpar dizendo que não tem o dom de cura, pois Deus o dá na hora certa e quando necessário. Quem crê em Jesus não deve apenas visitar o doente, deve ajudá-lo em sua fé, ampará-lo em suas necessidades materiais e rezar por ele. Uma vez aceito o convite para interceder, devemos pedir ao Senhor com humildade que se sirva de nós para a glória de Deus e o bem daquele irmão. Depois, é preciso dilatar o coração no intenso momento de louvor, adoração e oração em línguas. Jamais nos esqueçamos de clamar pelo Espírito Santo e pedir o dom do discernimento. Antes de rezarmos pela cura, devemos suplicar ao Senhor que nos revele de onde provém aquela enfermidade, qual a sua origem, o que está mantendo a pessoa enferma. Devemos pedir também que o Senhor nos mostre que plano tem para a vida dela. Anos atrás, rezamos por uma mulher encurvada. Estava assim há 37 anos. Durante a oração, o Senhor nos mostrou que a enfermidade era fruto de uma opressão maligna. Não rezamos pela cura, rezamos por sua libertação. Uma vez expulso o espírito que a oprimia, endireitou-se e já não ficava encurvada. Outra vez pregamos um retiro numa cidade serrana do Rio de Janeiro, onde houve momentos de intensa oração com muitas libertações. Uma senhora foi tão agraciada por Deus durante a oração que não se cabia de alegria. Chegou mesmo a dizer que se o Senhor quisesse levá-la, estava pronta, e que se morresse naquele dia partiria feliz. Confessou, comungou, e pelo visto o Espírito Santo já havia compartilhado com ela os planos de Deus. Faleceu no dia seguinte, cheia de paz e felicidade. Antes de prometermos melhoras, curas ou coisas do tipo a uma pessoa, devemos perguntar a Deus qual a sua vontade para a vida dela. Sem o diagnóstico correto, é impossível aplicar o remédio adequado. Lembro sempre o que me contou um intercessor. Durante a oração, Deus lhe havia mostrado que a pessoa por quem orava estava fazendo o tratamento médico errado e que deveria procurar um nefrologista. Dito e feito. A raiz do problema foi descoberta e a pessoa foi tratada e curada. Ela não sarava por seu tratamento ter como ponto de partida um diagnóstico equivocado. Não adianta tratar uma enfermidade de raízes espirituais com remédios humanos, nem tratar um problema de ordem física como se fosse espiritual. Muitas vezes Deus nos ilumina para orientar alguém, incentivando-o a procurar um médico ou um psicólogo. Outra coisa importante no atendimento ao enfermo é, sempre que possível, ajudar o irmão a abrir o coração ao Espírito Santo. Se ele está oprimido pelo pecado, devemos motivá-lo ao arrependimento. Se está descrente, devemos animá-lo na fé. Façamos o que estiver ao nosso alcance para que o doente peça a Deus a graça do arrependimento e expulse todo espírito de ódio e ressentimento que estiverem alojados em seu coração. Evangelizar o enfermo é importante para que ele obtenha a cura. Pela palavra de Deus, a pessoa abre o coração para experimentar o amor do Pai e abraçar Jesus como Salvador de sua vida. No momento em que ela crê e arrependida rompe com o pecado, Deus lhe dá a cura espiritual. Fica então aberto o caminho para a cura física. Se por algum motivo a pessoa não está em condições de ouvir um esclarecimento, porque ela pode estar inconsciente, tomada de dores, com problemas de audição, ou mesmo se ela não consegue reagir a nada do que falamos para ela, porque está tomada de desânimo, falta de fé, está com uma forte depressão, ainda assim devemos rezar. Devemos pedir que a cura se manifeste em razão do amor que Deus lhe tem. Rezemos na certeza de que o Senhor, cheio de compaixão, a acolha no estado em que se encontra, mesmo que ela ainda não consiga crer. Jamais deixe escapar a oportunidade de rezar por quem está sofrendo, pois a fé de quem intercede pode ser o bastante para alcançar a cura. Não foi assim com Jairo, que pediu a Jesus por sua filha? Não foi assim com os 4 amigos do paralítico? Há uma declaração de Jesus que não devemos ignorar. Ele diz: estes milagres acompanharão os que crerem. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados.
Jesus não diz que esses milagres acompanharão os perfeitos, os santos, os homens, as mulheres, os padres ou os leigos, mas diz que acompanharão aquele que tiver fé. Colocar as mãos sobre o enfermo é um gesto de carinho, amor e compaixão. Em geral, tocamos em quem amamos e evitamos contato físico com quem antipatizamos. Impor as mãos é sinal de aceitação e solidariedade com o irmão em seu sofrimento. Mais ainda, é levar em consideração a palavra do Senhor. Não é um gesto indispensável, mas muito importante. Do contrário, Jesus não o teria referido. O Senhor curou a muitos doentes, impondo-lhes as mãos. Tocamos os enfermos com as nossas mãos, porque o Espírito Santo não fica fora ou longe do corpo. O corpo vem do Espírito Santo. Foi plasmado por ele. Mais ainda, o Espírito Santo está presente nele, habita-o e também age por meio dele. Contudo, o leigo que clama a Deus pela cura de alguém deve zelar para não agir de maneira que confunda os outros e passar a ideia de ser curandeiro, mago ou mesmo de estar ministrando um sacramento, quando na verdade não está. Onde reside a desordem, o erro e a confusão, Deus aí não está. A unção do Espírito Santo é algo que envolve todo o nosso ser. Por essa razão, algumas pessoas que recebem de Deus o dom de orar pela cura das doenças, às vezes sentem em seu coração um impulso de rezar por este ou aquele doente. Outras são tomadas de uma compaixão que as ultrapassa. Há quem sinta um forte calor nas mãos como sinal dessa unção, ou mesmo um calafrio a percorrer-lhe o corpo. Esses sinais não são necessários, mas se Deus os dá a nós, devemos recebê-los com gratidão. Contudo, mesmo que não sintamos nada, nem percebamos qualquer sinal, ainda assim devemos orar para que a pessoa recupere a saúde e que se faça a vontade de Deus. A oração deve ser feita de maneira que o doente possa escutar as palavras que proferimos. Deve acompanhá-las e tomar posse delas em seu coração. Devemos rezar inspirados, cheios de fé. Com palavras simples e espontâneas, peçamos a Jesus que ponha suas mãos sobre aquele irmão necessitado e o cure. Na oração, podemos pedir a cura diretamente a Jesus ou, em nome de Jesus, pedi-la ao Pai das Misericórdias. É importante convidar alguém para que se una a nós naquela intercessão, já que o Senhor afirmou: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Jesus nos manda rezar, tendo no coração a certeza de que Deus já nos escutou. E garante que se a pessoa pedir um milagre e não duvidar que as coisas sucederão conforme pediu, o milagre acontecerá. Você pode conferir lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23. Ele ainda nos ordena que oremos uns pelos outros para sermos curados. Para a intercessão, não existem barreiras nem distâncias. Sendo assim, podemos rezar por um enfermo que está longe de nós, por alguém que não aceita oração ou até mesmo por um inimigo. Uma maneira de fazer isso é orar impondo as mãos sobre a pessoa que veio pedir oração pelo doente e que certamente está ligada a ele por laços de família ou de amizade. Certos de que o Espírito Santo vem em nosso socorro, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, completemos a oração pela cura com um grande louvor em línguas. Você vai encontrar mais explicações no segundo livro da coleção Dons do Espírito Santo, chamado A Oração em Línguas. Como rezar por alguém? Vamos recapitular de um modo objetivo e prático alguns passos importantes no atendimento de oração. Jesus enviou seus discípulos 2 a 2. Procuremos sempre ter conosco uma ou mais pessoas para nos acompanhar no atendimento de oração. Devemos receber o enfermo com respeito e carinho. Começar o atendimento com uma breve oração, 1 ou 2 minutos. Fazer o sinal da cruz e pedir ao Senhor proteção sobre todos os que estão ali conosco. Nunca é demais suplicar a intercessão de Nossa Senhora. Sendo assim, faça-o. Em seguida, abrir espaço para que a pessoa fale o motivo pelo qual quer que rezemos por ela.
Podemos ajudá-la a se abrir com breves perguntas, por exemplo: o que você tem? Há quanto tempo está doente? Houve algum fato marcante em sua vida, paralelo ao início dessa enfermidade? Há alguém que você precisa perdoar? O Espírito Santo vai instruir você e inspirar outras perguntas. É nossa obrigação ouvir pacientemente, acolhendo a pessoa em todas as suas fragilidades, sem julgá-la, acusá-la, nem dar lições de moral. É importante anunciar a ela o amor de Deus Salvador, mostrar-lhe como Deus a quer bem e está ao seu lado para fazê-la vencer. Apresentar-lhe Jesus e fazê-la entender a necessidade de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Devemos incentivar o enfermo a crer e confiar no poder de Deus que irá se manifestar. Se ele se envolveu com falsas doutrinas, expliquemos-lhe a necessidade de fazer uma oração de renúncia e rezemos com ele pedindo a libertação. Em seguida, é útil e faz bem obedecer a Jesus, que diz: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados, e pedir que Deus lhe conceda uma efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo é o remédio, o amor com que Deus nos cura. Uma vez em comunhão com Cristo, quando impomos nossas mãos sobre o doente, é como se as mãos de todos os cristãos estivessem colocadas sobre ele junto com as nossas. A oração que fazemos é em nome de Jesus e é a oração de toda a igreja. É daí que vem a sua força. Devemos rezar pela pessoa pedindo a cura e ajudá-la para que ela também reze e suplique a graça de Deus. Podemos ajudá-la a invocar o Espírito Santo, louvar a Deus com as próprias palavras e orar em línguas, até que o próprio Senhor nos conduza a um silêncio fecundo. É preciso aproveitar o momento de silêncio para escutar o que Deus nos revela ao coração, abrindo-nos a manifestação dos dons do conhecimento, que são os dons da palavra de ciência, palavra de sabedoria e discernimento dos espíritos. Não é a palavra de ciência que cura. Ela apenas revela o que Deus já está realizando. E uma vez que por essa mesma revelação o enfermo toma conhecimento disso e crê na ação de Deus, pode então, pela fé, assumir a própria cura e aguardar com o coração sereno que ela se manifeste. Por fim, devemos encerrar o momento de oração em clima de fé, alegria e muita confiança em Deus. Convidar todos os presentes a louvar a Deus, que é o autor da vida, e não deixa sem amparos que a Ele recorrem. Talvez sejam necessários vários outros encontros de oração em favor do mesmo doente. Portanto, aquele que pede pela cura do enfermo deve acompanhá-lo numa verdadeira terapia de restauração, em que a pessoa deve ser preparada para receber os sacramentos e voltar a participar da vida da igreja.